Vamos começar então o evento. São 10 e pouco da manhã, 10:04, 10:03, tá? O evento, eu vou fazer uma pequena introdução muito rápida, depois eu vou ceder a palavra para Fábio Teixeira, nosso diretor técnico, que vai falar sobre o PGR no software Nexo. Posteriormente, vai ter uma apresentação prática de toda a solução de PGR no software, vai ser feito pelo Cleiton, aproximadamente uns 20 minutos depois. 10:40 aproximadamente, a Débora Santos, nossa gerente de Customer Success, estará fazendo uma apresentação um pouco mais focada sobre NR7 e GRO, principalmente as mudanças que teria em relação a NR7 no nosso módulo de PCMSO. Estamos prevendo por volta de 11:10, 11:15, espaço para dúvidas, então eu pediria para todos para colocar especificamente as dúvidas no chat. A Fernanda Oliveira, nossa gerente de marketing e parcerias, estará fazendo a leitura dessas dúvidas no chat para respondê-las, e estamos pretendendo encerrar 11:30, aproximadamente 11:25 e 11:30 da manhã, estamos pretendendo encerrar. Alguns pontos importantes. O evento será gravado e disponibilizado no nosso canal Nexo CS no YouTube. Quem não conhece, convido a acessar o canal da Nexo no YouTube. No canal da Nexo no YouTube tem diversos eventos realizados nos últimos tempos, especialmente nessa época de pandemia, e será disponibilizado nesse canal, tá? Muito bom. Só para relembrar as soluções que nós temos hoje disponíveis: Nexo EHS, solução completa para a gestão de saúde, segurança, meio ambiente, social, gestão previdenciária e ergonômica. São mais de 45 módulos. Temos uma solução que lançamos em 2019, antes da pandemia, chamada Nexo Prevenção de Riscos. Um pouco sobre isso no final a Débora vai comentar. Nexo Social, uma solução, digamos, com menos módulos, 10, 12 módulos, voltadas para a área social, tanto para SESMIT como para prestadores de serviços. Estamos disponibilizando nova solução Nexo Mobile, totalmente integrada com Nexo EHS, Nexo Prevenção de Risco, Nexo Social, roda em Android e iOS, e integra com o nosso banco de dados na web, tá? E temos também a solução que lançamos durante essa pandemia, Nexo Controle Preventivo de Saúde e Vacinação. Aqui, propositalmente, eu fiz um histórico. Vamos começar aqui do início, mas eu vou resumir até por causa do tempo. Esse histórico começou em relação à saúde e segurança do trabalho, em 48, no que diz respeito especificamente no Brasil, pegando os últimos tempos. O que nós tivemos? Tivemos o lançamento em 94, do PPRA e PCMSO, a famosa NR9 e NR7 na época, que sofreu diversas alterações, que está sendo revista agora. Tivemos em 2002 a Instrução Normativa 78 do PPP, com sucessivas alterações do Ministério da Previdência na época, Ministério da Previdência Social na época. Em 2009 e 2010, só relembrando, foi lançada pelo INSS a taxa variável do SAT, através do FAP, que ficou marcado como super interessante do ponto de vista de premiar aquelas empresas que tinham melhores condições, melhores índices de acidentes ou afastamentos, e ao mesmo tempo cobrar mais caro de quem tinha índices não tão bons de afastamentos ou de acidentes. Em 2013, por incrível que pareça, já foi, na época foi lançado o E-Social, o primeiro ato declarativo número 5. Estamos em 2021, já passaram 8 anos. Em 2020 foi feita uma simplificação do E-Social, especialmente, que afetou bastante a parte de saúde e segurança do trabalho. Em 2021 e 2022, eu queria chegar nesse ponto. Nós estamos hoje em dia com GRO, PGR, uma série de mudanças da NR1, NR7, uma série de mudanças que não é somente de normas, senão de filosofia.
Isso que é importante deixar claro para esse evento. E, por outro lado, também a entrada do E-Social para a Saúde e Segurança do Trabalho, agora, em 13 de outubro desse mês de outubro de 2021. Eu aqui fiz algumas anotações que acho que é interessante colocar do ponto de vista de opinião, do ponto de vista de pontos principais. Primeiro, a cultura do papel está, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, está acabando através dessas mudanças todas que estão sendo definidas nas normas. Nós temos, e o próprio Clayton mais tarde vai mostrar, uma visão dinâmica de gestão no lugar de uma visão estática, quer dizer, software para, além de registrar, poder fazer um acompanhamento dinâmico de saúde e segurança do trabalho. Um terceiro ponto importante que seria, digamos, muito digamos, importante salientar, que a mudança dos processos e a forma de trabalho dos SESMIC e dos prestadores de serviços a partir dessas mudanças que estão previstas agora do PGR e GRO a partir de 1º de janeiro de 2022. Um quarto ponto, uma nova forma de fazer a gestão do SESMIC a partir da extração de dados direta dos bancos de dados e sua transformação em informações de gestão. Isso é um ponto importante que o nosso software permite utilizar ele diretamente, dashboards, o Clayton vai mostrar um pouco sobre isso, a equipe também está disponível para explicar como funciona, dashboards para vocês automaticamente gerarem informações a partir das bases de dados do Nexo. Um quinto ponto que é interessante ressaltar é o novo valor da área DHS nas empresas alinhada com ESG. Para quem nunca ouviu falar da sigla ESG, Environment, Social and Governance, ou seja, governança social e de meio ambiente, que o pessoal acha que não tem nada a ver com a área de saúde e segurança do trabalho, algumas pessoas, mas no nosso ponto de vista, e tem tudo a ver efetivamente, e esse é um ponto importante para valorizar a área de saúde, segurança e meio ambiente nas empresas. E, por último, a questão da redução do uso de Excel nas empresas. Não está proibido usar Excel, evidentemente, mas à medida que tem outros recursos, vai sendo menos necessário utilizar. Esse aqui é um complemento em relação a indicadores de DHS, só para contextualizar novamente, está relacionado com ESG. Nós entendemos que esse momento é um momento importante de mudanças no mercado, que transforma apenas saúde ocupacional em saúde corporativa, tá? Isso implica também a necessidade de maiores controles e indicadores. E, por outro lado, todas as mudanças que nós vamos falar no evento hoje implicam na prevenção de acidentes do trabalho e a promoção de um ambiente mais saudável, que está inserido totalmente em indicadores sociais e estratégia para o negócio, da mesma maneira que isso também. Então, a prevenção está na pauta diretamente relacionada com PGR e com GRO. E, por último, como todo mundo sabe, acidentes de trabalho têm que ser evitados e causam danos irreversíveis à imagem da empresa, e isso é evitado com prevenção. Bom, eu vou ceder a palavra agora e o controle aqui para Fábio Teixeira, nosso diretor técnico. Ele vai fazer a apresentação da parte do PGR no Software Nexo, e eu vou encerrar por aqui. Agradeço muitíssimo a participação de vocês nesse evento, lembrando que estamos prevendo concluir por volta de 11h30. Tem uma avaliação no final do evento que é muito importante que vocês façam para poder ter um feedback, um retorno em relação às nossas apresentações. E desejo um excelente evento para todos. Muito obrigado e bom dia. Fábio, pode começar aí, vou parar de compartilhar aqui, tá bom? Pessoal, bom dia. É um prazer aí estar com vocês, mesmo que de uma maneira remota, mas fica mais fácil até da gente se reunir, né? Espero que esteja todo mundo bem de saúde e a gente esteja caminhando aí para sair dessa situação. Mas nesse ponto aqui o remoto até ajuda da gente conseguir fazer esses eventos mais facilmente, tá? Bom, eu vou estar falando em relação ao PGR dentro do Software Nexo, o que a gente está prevendo de funcionalidade. Depois o Clayton vai mostrar o software rodando.
E aí vai ser bem legal que a gente vai mostrar algumas facilidades e o direcionamento que a gente está dando para atendimento do PGR, tá? Muitas coisas que a gente já possui hoje no software, elas são totalmente aproveitáveis dentro do contexto do PGR. Mas se a gente pensar funcionalidades específicas, o que a gente está prevendo que esteja disponível dentro do software? As funcionalidades para identificar um ambiente, quer dizer, montar esse ambiente mais facilmente e poder trabalhar com ele depois, poder fazer a avaliação, ações imediatas, fazer uma análise ali preliminar e mitigar algum perigo que esteja acontecendo, fazer a identificação de perigos e de riscos, e aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente, como o PPRA também parte do princípio dessa identificação, ela vai ser totalmente compatível e aproveitável, ou seja, os nossos clientes não vão precisar ter um trabalho de refazer a identificação de risco. Uma funcionalidade bem legal em relação à matriz de decisão, vou falar também um pouquinho mais na frente, a gente fez até uma enquete para verificar que metodologias os nossos clientes estavam usando e o resultado até foi bem interessante. Uma integração com o plano de ação, que tem muito a ver também aqui com o próprio controle do PGR e também um pouco o que o Ricardo falou em relação à prevenção, quer dizer o seguinte, que a gente possa ter as ações, que a gente possa ter os responsáveis e que isso possa ser controlado pelo software. E as duas principais saídas do PGR, que é o inventário de risco e, vamos dizer assim, a emissão do PGR como um todo, tá? Eu sei que tem clientes aqui ainda em versão 7, clientes em versão 8. Para os clientes da versão 7, muitas facilidades vão ser mostradas aqui por conta do avanço da versão, tá? Importante aqui a gente falar o seguinte, primeiro, a funcionalidade do PGR, ela mantém a compatibilidade total com a identificação de riscos. Então, todo mundo que tem identificação de risco feita no sistema, ela é aproveitada para o PGR, tá? Então, não é pré-requisito que vocês refaçam essa identificação, tá? E aí, pegando um pouquinho do terceiro item, caso o cliente deseje, a gente pode montar o ambiente a partir dessa identificação. O que eu estou querendo dizer com isso? A maioria dos nossos clientes, por exemplo, tem já a identificação de risco por GHE, né? Se a gente pensar o fluxo do PGR como um todo, o GHE seria uma consequência um pouco mais para frente, mas como vocês já têm os dados, isso já está avançado, a gente pode fazer o caminho ao contrário, quer dizer, a partir de um GHE dar carga nos ambientes que o PGR precisa, tá? De novo, isso não vai ser obrigatório, mas é um facilitador muito grande para os clientes, tá? E a partir desse ambiente montado, vocês podem ir construindo de novo, caso queiram, tanto a avaliação quanto a matriz de decisão, tá? Então, se a gente pensar na identificação de risco, a gente monta lá por vários tipos de estrutura, ou por GHE, né? Isso fica muito similar à montagem desse ambiente, tá? Então, a gente pode fazer o caminho contrário, e caso o cliente deseje, e facilitar já a criação desses ambientes, tá? Importante também o seguinte, a emissão do PPRA, ela vai continuar no sistema, ela vai ser mantida, mas ela não vai ter novos recursos a partir de janeiro de 2022. Quer dizer o seguinte, ela vai parar naquele ponto ali e todos os avanços vão ser voltados já para a emissão do PGR. Mas a funcionalidade continua no sistema, e não vai ser desativada, tá? Então, clientes que quiserem fazer PPRA, principalmente para trás, historicamente, continua, ela só não vai ter nenhum tipo de avanço tecnológico, tá? E o último ponto aqui, que a gente sempre ressalta, a base de dados continua integrada, então o PGR está dentro da base do Nexus, como eu falei, por isso que a gente consegue aproveitar os dados tanto das identificações, como os próprios dados do cadastro dos riscos, dos perigos, a própria montagem das estruturas organizacionais. Então, a compatibilidade com a base, isso é uma característica que a gente sempre tem, mas é importante a gente ressaltar, ela continua, tá? Pensando aqui muito rapidamente num processo,
de um PGR, muitas coisas aqui são processos que às vezes a pessoa tem que fazer, né? Mas o software vai apoiar. Então, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de cadastrar empresas, o PGR fala em estabelecimentos, a gente já tem a parte de estrutura organizacional cadastrada no sistema. Eu acredito que a maioria aqui, se não pelo menos dos clientes que são usuários finais, né, não os prestadores, mas todos têm integração com sistemas de RH e de folha, então essa estrutura já está carregada. Você vai poder definir os ambientes de trabalho, poder fazer esse levantamento preliminar, fazer as ações imediatas, caracterizar esses ambientes, partir para a identificação do perigo e, no final, tomar a decisão, associar isso a um plano de ação e gerar um inventário de risco. Tá? Então, no geral, são passos aqui que a gente está... de novo, cada cliente a gente sabe que tem a particularidade, mas a gente tentou desenhar aqui um processo de uma maneira geral para poder guiar o uso do PGR no software. Tá? Para cálculo de avaliação, a gente está prevendo 9 metodologias já carregadas no sistema. Tá? Essas metodologias elas já vão prontas, mas, pegando agora a ideia que eu falei da enquete, quando a gente fez a enquete com os clientes, a gente percebeu que, apesar dessas metodologias serem conhecidas e serem aplicadas, muitos não estavam usando, e muitos acabaram definindo uma metodologia própria. Tá? Então, qual é a grande facilidade aqui? Primeiro, essas metodologias elas já vão carregadas. Tá? Elas podem ser aplicadas para cada perigo, e, consequentemente, o sistema já vai dar o resultado para elas. Para clientes que têm metodologia própria, vai ser possível, né, é possível cadastrar essa metodologia. Tá? Então, você vai poder colocar lá, olha, metodologia própria, XPTO, e se você quiser que o sistema faça o cálculo automático, você vai ter que informar os parâmetros dessa metodologia para o sistema. Um exemplo desses parâmetros. Eu quero, na minha metodologia, eu tenho criticidade, probabilidade e severidade. Eu quero que o sistema diga que a criticidade é alta, se eu informar probabilidade alta com severidade alta. Então, pegando uma matriz aqui bem simples, né? Se isso daqui for uma metodologia própria, cabe ao usuário informar, a gente ajuda como cadastrar isso no sistema, mas ele informando esses parâmetros, o sistema vai poder fazer o cálculo automático. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito legal, muito flexível, e a gente não tem restrição de ser uma matriz 2x2 ou de N, você pode fazer com N itens, né? Então, você pode fazer com três combinações, com 4, com 5, não tem problema, tá? O sistema vai conseguir montar essa matriz e dar o resultado. Aqui, então, ressaltando, a gente entrega pronto essas metodologias, mas tem abertura para fazer esse cadastro, tá? E a gente não está limitado a uma matriz simples com linha e coluna, né? Ela está ilimitada, vamos dizer, em relação ao número de itens, tá? Então, pegando aqui só um exemplo do que eu quis dizer, aqui é uma matriz que está dizendo severidade por probabilidade e está colocando a classificação de risco dentro dela. Então, um risco muito alto se ele for catastrófico e frequente, por exemplo, né? Então, são coisas que você pode informar para o sistema, isso daí são parâmetros, tá? Eles podem, inclusive, serem modificados, não está fixo no sistema e também não está limitado a uma situação, tá? Ou a determinados eixos. Aqui um segundo processo, que também é importante a gente falar, é a parte do plano de ação, que é uma funcionalidade bem forte que vem agora com o PGR, que é você poder, a partir da tomada de decisão da avaliação do risco, você gerar automaticamente um plano de ação com ações, com responsáveis, com datas, com lembretes se aquela data está sendo cumprida, com reprogramação dessa data. Então, todo um controle muito forte dessas ações
que é uma coisa muito, já é importante para o segmento, mas com o PGR ele ficou mais visível, mais importante ainda. Então, vocês vão ter muito mais ferramenta e embasamento para mostrar o controle e, consequentemente, atingir até um índice de prevenção maior, para saber exatamente o que cada um tem que fazer. Tá? Então, o Cleiton depois vai mostrar o plano de ação rodando. Ele está plugado agora, baseado na matriz de decisão, para que essa tomada de decisão não seja somente um texto, seja principalmente uma criação de um plano de ação com responsáveis e com datas, tá? E todo o controle possível. Então, dando aqui só um exemplo rápido aqui das telas, o Cleiton vai mostrar rodando, mas a montagem dos ambientes, a gente continua com as características de você poder definir o que cada ambiente pode ter como característica, se você pode montar por combinações da estrutura organizacional, pode montar por GHE. A gente viu ao longo do tempo, GHE sempre existiu o conceito, mas a gente viu ao longo do tempo cada vez mais clientes fazendo a identificação voltada exclusivamente para GHE. Então, apesar do conceito existir há muito tempo, a gente sentiu isso ganhar muita força nos últimos anos, mas a gente mantém ainda a montagem da identificação do ambiente, caso o cliente queira fazer por estrutura organizacional. Tá? A parte de identificação de riscos e perigos, ela é a mesma já utilizada, né? Aqui ela já está com um layout novo, ela tem uma... toda a parte do PGR tem um layout novo, tem uma tecnologia nova, a Débora vai falar um pouco mais isso no final, mas é a mesma base, é a mesma funcionalidade da identificação de risco. Tá? E como eu falei, a gente pode fazer um trabalho ao contrário a partir da identificação, né, que é o que todos os nossos clientes têm, a gente pode gerar e já ligar isso a ambiente. Tá? Então, isso também é muito importante. O plano de ação, como eu falei também, você, como tomada de decisão, não vai ser meramente um texto, vai ser realmente um planejamento daquelas ações. A gente tem uma funcionalidade de plano de ação bem completa, ela já existia principalmente muito forte na versão 8, mas a gente tem todo o controle ali necessário para saber quem está fazendo, quando está fazendo, se deixou de fazer, se reprogramou, envio de e-mails em relação a esse andamento. Então, a gente entende que a tomada de decisão é o que cada cliente tem que fazer. Tá? Isso aqui vai dar embasamento para vocês para mostrar o trabalho que está sendo feito em relação ao PGR. Tá? Agora, aqui uma explicação, principalmente até principalmente para os clientes da versão 7, que é o conceito de programa. Né? O que é o conceito de programa que a gente criou? Ele é um conjunto, um apanhado de vários relatórios que você consegue unificar e colocar isso num único relatório. Né? Então, para a gente, o PGR, ele não é um único relatório, ele é um relatório que tem a capa, ele tem a identificação, ele tem a metodologia, ele tem inventário de risco, e você pode colocar outros relatórios do sistema dentro desse documento PGR. Tá? Então, quais são as principais facilidades aí na utilização do PGR? Primeiro, cada cliente vai definir qual é o conteúdo, né, que o PGR vai ter. A gente, obviamente, entrega já um conteúdo inicial, mas vocês podem modificar. Eu quero colocar a listagem das minhas CIPAs no PGR. Pode fazer isso com o conceito de programa. Pego o relatório de CIPA e acrescento. Né? Dando um exemplo hipotético. Então, a primeira facilidade é isso, cada cliente poder definir bem quais são os relatórios que compõem o documento, né, um documento de PGR. Segunda facilidade, esse documento, a cada emissão, ele é congelado na base, o documento PDF. Então, ou seja, vocês passam a ter um histórico dessa documentação toda dentro do sistema e conseguem recuperar isso, ver um documento que foi gerado, por exemplo, na semana passada, ou ontem, ou um mês atrás, a gente congela esse documento dentro do sistema.
E o terceiro ponto é que cada usuário pode personalizar o modelo deles diretamente no sistema. Tá? Hoje, principalmente para cliente versão 7, quando vocês têm alguma alteração de layout, vocês têm que pedir para a gente apoiar e fazer essa modificação. Com esse conceito de programa, o próprio usuário, desde que ele tenha um conhecimento, claro, de um editor de relatório ali relativamente simples de usar, mas ele pode utilizar isso, ele pode modificar o layout diretamente como usuário final, tá? Isso daí é muito bom, porque a gente também sabe, a nossa legislação, ela direciona uma série de diretrizes, mas ela não entra no mérito de layout, então cada cliente tem o seu layout, cada cliente tem a sua característica, então isso aqui é uma facilidade muito boa e muito grande em relação a principalmente clientes da versão 7, clientes da versão 8 já estão acostumados a fazer dessa maneira. Tá? Então o PGR vai ter essa característica, a gente entende que se cada cliente não puder montar o seu conteúdo do seu PGR e poder modificar o layout, ele vai acabar ficando uma coisa muito engessada e a gente quer que seja flexível para que cada um possa atender a sua necessidade, tá? Então, aqui dando um exemplo também, o inventário de risco, ele também vai seguir esse conceito de programa, né? Então, aqui a gente pegou um layout totalmente diferente aqui, né? Mas só para mostrar que se você trabalhar esse formato, você consegue fazer isso, tá? Então, o inventário de risco é um relatório muito importante, uma saída muito importante do PGR, ele também vai ter um conceito de programa para que vocês possam emitir um inventário separado, com alguma informação complementar, ou vocês podem modificar o layout dele. E esse inventário vai para dentro do documento completo do PGR, tá? Então, como as principais saídas, o Clayton vai mostrar também dashboards, etc., mas, vamos dizer assim, considerando as principais saídas, o próprio documento do PGR e o documento do inventário de risco, tá? Então, o que eu queria falar principalmente era em relação às funcionalidades, tranquilizar, que eu acho que é uma boa notícia, que a identificação de risco é aproveitável, né? Ela é totalmente compatível com o PGR, isso eu acho que é uma ótima notícia, vocês não terão um retrabalho para iniciar ou para ter dados carregados em relação a isso. Em relação às saídas, muito mais flexibilidade e muito mais autonomia para o usuário final, quer dizer que o próprio usuário possa modificar isso e crie de acordo com a necessidade deles, e muita flexibilidade também na matriz de decisão, que também é uma análise muito importante que é feita depois da identificação do perigo. A gente não está engessando nem em números de variáveis dessa matriz, nem engessando a usar metodologias especificamente que o software entenda. Caso o cliente tenha, é totalmente possível que ele coloque isso no sistema e tire e tenha um resultado automático, tá? Então, pensando muito aqui, que a gente pensou em compatibilidade e a gente pensou em autonomia para vocês terem uma adequação mais suave em relação ao PGR, tá? Então, agora eu vou passar para o Clayton, ele vai mostrar o próprio direto no software, né? E depois a gente volta em relação a, caso alguém tenha alguma dúvida, para tirar isso no final, tá bom? Clayton, você pode pegar se você quiser. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Caso alguém não esteja visualizando a tela ou escutando, por gentileza, sinalizem. Vamos trazer um pouquinho aqui, dentro da plataforma, né, efetivamente, isso comentado pelo Fábio e um pouco aí também pelo Ricardo, tá? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que abordar é que nós temos aí dentro do PGR a possibilidade de uma parametrização muito abrangente, né? Trazendo aí, primeiramente, a possibilidade de definir, né, como o Fábio já comentou,
uma série de metodologias que já vão carregadas na plataforma. Algumas dessas metodologias, como vocês muito bem conhecem, trabalham com 2 variáveis, um resultado, e para que seja tomada ali uma decisão. Algumas trabalham com 3 variáveis, com 4 variáveis, ou seja, você não fica adstrito ao uso de uma dessas metodologias. Então, preciso escolher uma dessas metodologias? Não. Posso trabalhar com várias dessas metodologias? Sim. Posso criar outras metodologias? Posso parametrizar essas mais metodologias na plataforma? Perfeitamente, tá? Então, você não fica limitado nem ao número de variáveis que serão combinadas para a chegada de um determinado resultado. Da mesma forma, posso também trabalhar com uma ou mais metodologias de acordo com cada agente nocivo. Quero ter critérios diferenciados, quero trabalhar com FIMEA para ergonomia, quero trabalhar com ABS 8800 para determinados agentes nocivos, e aí por diante. Quero trabalhar com AIA para outras situações. Então, é totalmente por conta de uma escolha técnica da área de engenharia de segurança do trabalho, perfeito? No segundo ponto, nós temos diversos outros parâmetros que serão criados dentro da plataforma para que o software se comporte da forma que você defina, que ele deva se comportar. Dentro do primeiro processo de identificação desses ambientes, nós temos aqui a seguinte situação. Em cada ambiente desse, será possível trabalhar, como o Fábio já mencionou, eu posso trabalhar com ambientes vinculados a uma estrutura de grupo homogêneo de exposição, tendo ali, obviamente, minha característica do ambiente, característica do processo, das atividades, isso tudo vinculado exclusivamente ao GHE, é uma das inúmeras opções que teremos, Quem já trabalha com identificação por GHE, todas as informações já serão aproveitadas. Aí eu não trabalho por GHE, nenhum problema. Posso trabalhar pela combinação de campos estruturais, campos organizacionais oriundos da folha de pagamento. Uma coisa muito importante, tanto no conceito de GHE como no conceito corporativo de campos organizacionais, é que todas as manutenções são dadas automaticamente pela própria integração. À medida que acontece uma alteração na folha de pagamento, nós temos aqui a consequência dessa alteração, seja por GHE ou seja pela combinação de campos estruturais, podendo chegar aqui, é claro, no último nível mais específico, numa identificação até mesmo de um ambiente por pessoa, em caso de extrema exceção, tá bom? Um outro ponto muito importante é o que a gente chama de análise e avaliação específica de cada perigo. Veja, nesse conceito de análise e avaliação desse PGR, nós temos aqui, vou pegar uma situação de exemplo aqui para vocês, onde nós temos aqui 3 passos, bem simples. O primeiro deles seria a avaliação desse perigo. À medida que eu tenho uma situação encontrada, eu não preciso chegar lá na frente para tomar, por exemplo, uma ação que eu considero essencial para evitar qualquer situação pior, qualquer agravamento daquele caso. Então, eu posso já startar uma ação imediata, já vinculando aquilo com uma determinada data, com um determinado responsável, e, obviamente, vinculando aquilo ao agente nocivo encontrado naquela situação. Eu posso, naquele momento, já startar um plano de ação, posso fazer isso em momento posterior, tudo isso é definição também de processo de vocês, ok? Na parte de identificação dos perigos, como o Fábio já comentou, haverá, obviamente, não só a possibilidade da realização por GHE, quem já adota esse critério, como também manteremos, é claro, as outras 19 opções de entrada dessa informação. Dentro de cada um desses agentes nocivos, nós vamos ter aí toda a sua sequência de informações técnicas, como se trata de um agente quantitativo, como é o caso do ruído, valor encontrado, valor atenuado, método de avaliação, e ter todas as informações técnicas referente ao agente nocivo. O mesmo vai acontecer do apontamento dessa análise do risco, das fontes geradoras, das atuais medidas existentes que se tenha, dos meios de propagação,
da conclusão efetiva referente a ao que foi encontrado em termos desse perigo, obviamente, né, os possíveis danos à saúde, e é claro, não necessariamente eu tenho apenas uma medição, e terei aí, obviamente, os históricos de medições anteriores, caso vocês já tenham carregado essas informações. Se tiver por meio eletrônico, podem ser naturalmente importadas na plataforma sem qualquer problema, tá bom? E aí, fechando, né, esse item, dentro da análise do risco, é aqui que você, dentro de um determinado perigo, escolhe qual a metodologia que quer adotar para aquele agente nocivo e, obviamente, de acordo com as variáveis da metodologia escolhida. Neste caso, foi adotado o critério de probabilidade e consequência, sendo a probabilidade a variável provável com a variável consequência e seu item prejudicial. Probabilidade provável com consequência prejudicial. Neste critério, se trabalha apenas com duas variáveis e um resultado para a tomada de decisão, eu tenho aí um resultado como risco substancial. Portanto, a ferramenta vai trazer o resultado automaticamente, independente do critério escolhido para o agente nocivo. Então, você traz aqui o quê? A situação de liberdade, onde você pode escolher cada metodologia para cada situação, ok? Uma outra coisa importantíssima, né? Dentro do conceito daquilo que se encontra e daquilo que se avalia em termos de intensidade de exposição, nós teremos aí o start a qualquer tempo de um determinado plano de ação. Quando esse plano de ação é startado, eu posso ter N ações, ou apenas uma. Dentro de cada ação, eu vou ter um acompanhamento e a vinculação de um responsável em um determinado prazo, e vou acompanhar exatamente como se encontra o status daquela ação. Isso me permite um dinamismo muito grande entre a área do SESMIT para com gestores de áreas ou responsáveis pelas ações, ou seja, quem é que vai realizar a ação ou as ações que eu fiz aqui como propositura dentro do meu plano de ação. Eu vou estabelecer um prazo para cada ação, eu posso, né, startar aí uma avaliação de eficácia, onde aquilo é apontado com data, com responsável, e, obviamente, suas respectivas considerações. Eu tenho a possibilidade de subir evidências na plataforma, então eu posso fazer isso sem qualquer problema, trabalhando com qualquer tipo de extensão, não necessariamente apenas imagens. Tenho a possibilidade de startar determinado ou determinados requisitos para que aquilo ocorra. Se o responsável pela ação não consegue cumprir o prazo, ele pode solicitar postergação a mim, né, responsável pelo SESMIT que propus aquela ação, e eu vou ou não aprovar aquela postergação de maneira justificada, ok? Lembrando que eu tenho todo um acompanhamento de histórico dessas postergações. Muitas vezes a pessoa me pede uma postergação, eu autorizo, me pede uma segunda postergação, eu autorizo, na terceira, opa, eu não vou autorizar e vou fazer minhas considerações inerentes a essa não permissão da postergação referente a esse responsável pelas ações, ok? Como o Fábio já mostrou, né, inicialmente, mas é importante que vocês vejam como é simples, né, esse conceito de geração de programas. Eu posso gerar aqui, por exemplo, né, o caso do PGR, gerando isso por estabelecimento ou gerando isso num nível hierárquico menor, porque tenho essa liberdade também na plataforma. No momento em que esse relatório ele é gerado, é importante saber que isso aqui é um processo vivo, é um processo extremamente dinâmico, como o Ricardo mencionou. Então, não há o que se falar mais em documentações, né, que eu faço encadernamento, guardo ali na gaveta, tenho aquilo de maneira estática. Não, isso aqui eu posso ter alterações de maneira diária, ou muitas vezes até mais de uma vez por dia. Então, eu vou poder definir o layout desse relatório, que está sendo mostrado aqui é um mero exemplo, é um documento, então, do Programa de Gerenciamento de Riscos, onde as informações cadastrais, oriundas de folha, oriunda do estabelecimento, de total de pessoas, etc., tudo isso vem automaticamente através da integração da folha. Ele vai trazer, obviamente, uma introdução, né, um texto que você vai escolher referente ao que você quer apontar dentro do PGR. Ele vai trazer a metodologia ou as metodologias que você adotar no critério corporativo de cada estabelecimento ou unidade organizacional menor.
Para cada um dos critérios metodológicos, nós teremos aqui, obviamente, as suas respectivas variáveis, trazendo aqui o conceito, né, a doutrina daquela metodologia. Então, se eu trabalho, por exemplo, nesse exemplo, com a ABS 8800, onde eu tenho uma consequência, uma probabilidade, e a junção entre ambas variáveis, eu vou ter aqui, obviamente, um nível de risco. Dentro desse nível de risco, eu tenho aí a minha tomada de decisão. Ou seja, passa a ser aqui um critério mais objetivo, né, para a tomada dessa decisão. Vou ter a caracterização do estabelecimento, ok? E o PGR vai trazer o quê, né, como conteúdo técnico mais abrangente? Ele vai trazer, obviamente, o inventário de riscos, né, já mostrado ali pelo Fábio, um detalhamento maior e vivo, né, dinâmico. Vai trazer o apontamento dos perigos com as possíveis lesões, né, e medidas de controle, e principalmente tendo a possibilidade, inclusive, de vinculação, né, com caracterização de ambiente, com caracterização de processos, com caracterização de atividades, como já apontado lá na vinculação do ambiente. Dentro da avaliação do risco, para cada perigo, nós teremos aí a aplicação da metodologia e, obviamente, o resultado dessas variáveis combinadas com o respectivo resultado, ou seja, uma classificação de risco. Neste caso, um risco substancial que me gerou ali uma tomada de decisão. E sua consequência, né, dinâmica também, importante lembrar que tudo aquilo que eu atribuo no plano de ação com responsável e prazo, a plataforma Nexo vai permitir que haja também uma interlocução, né, essas ações serão cobradas pela própria ferramenta Nexo aos respectivos responsáveis dentro do prazo determinado. Então, você define em parametrização quanto tempo antes você gostaria que o disparo de alerta acontecesse dentro da ferramenta automaticamente, cobrando essa ação do respectivo resultado. Você vai fazer um acompanhamento dinâmico também das mudanças de status para cada ação, o que lhe traz aí, né, uma comunicação também entre os responsáveis. Trouxemos aqui um exemplo, né, de um documento que pode ser assinado fisicamente, mas esse será, por exemplo, um dos documentos aí que poderá ser gerado assinatura digital, né, dentro aí da portaria 211, perfeito? Só para finalizar aqui, pessoal, vocês terão dentro da plataforma uma coisa muito interessante, né, que é a possibilidade aí de criação de dashboards, criação de visões aqui gráficas, onde você pode, através das informações, da estrutura de dados da plataforma, montar visões em qualquer das naturezas, né, ou seja, não tem um assunto especificamente. Como estamos falando agora de PGR, estamos falando desse controle, né, de ações, etc. Vou pegar como exemplo aqui, tá, um plano de ação voltado especificamente a ações do PGR. Lembrando que eu posso criar, obviamente, diversas visões para outras áreas de atuação, que não especificamente com o PGR. Usamos aqui o PGR apenas como mero exemplo, ok? Então, para acompanhamento aqui, eu quero saber, por exemplo, como é que está, né, o andamento de determinadas ações, como é que está, por exemplo, o percentual de ações para cada cenário de risco apontado. Isso é um mero exemplo, eu posso criar diversas outras visões, tá? Eu posso aqui ter a liberdade, né, de possibilitar, por exemplo, uma mudança nesse gráfico, né? Eu posso ter aí uma modificação dentro dessa estrutura. Eu posso modificar, por exemplo, um posicionamento no gráfico, né? Eu não quero ele numa visão, eu quero ele numa visão horizontal, eu quero mudar isso, de repente fica com uma visão mais interessante. Eu quero ter aí, por exemplo, uma outra possibilidade, eu quero mudar, por exemplo, né, as cores desse gráfico. Isso é possível? Sim, é possível também. Eu posso, por exemplo, modificar o tipo gráfico, né? Eu quero mudar, por exemplo, eu não quero mais um gráfico em barras, eu quero mudar ele para pizza. Eu posso fazer esse tipo de alteração. Então, não há qualquer impeditivo, tá, de mudança aqui em termos de configuração. Para cada um dos posicionamentos, eu posso modificar cores, né? Eu não quero trabalhar com uma determinada cor, posso mudar isso para cada tipo de plano, tá? Totalmente diferente. E mudar esse conceito dentro aí do posicionamento gráfico, tá? Qualquer visão gráfica aqui nesses dashboards, vocês poderão também exportá-los, né? Eu posso exportar isso aqui em PDF. Eu posso, por exemplo, exportar ele em imagem, de repente eu vou utilizá-lo numa apresentação em PowerPoint,
para a minha gerência, para a minha diretoria, enfim. Então, todas as visões gráficas que vocês montarem aqui, para qualquer dos assuntos, vocês terão esses recursos, né, em nível de usuário, ou seja, não é um procedimento técnico. Você não dependerá da área de TI, você não dependerá de ninguém, né? O próprio usuário, se tiver acesso, obviamente, a essa possibilidade na plataforma, você mesmo cria novas visões e muda, né, essas visões de acordo com a sua vontade. Perfeito? Seria isso, pessoal, né, que teríamos aí para apresentar inicialmente para vocês. Passo a palavra para a Débora. Fica à vontade, Débora. Bom dia a todos. Bom, agora eu vou começar, né, fechar o assunto que foi iniciado do PGR, vou falar um pouquinho da parte da NR7 e do GRO, que é o que todo mundo também está querendo saber. Então, para iniciar a apresentação, eu vou falar da liberação do PGR. A liberação do PGR, né, se você for analisar, o PGR ele é uma evolução e uma atualização do PPRA, né? Portanto, o software ele vai ser liberado para todos os clientes que hoje já têm o módulo do PPRA contratado. Então, se você é uma atualização do PGR. A atualização do PGR, ela já foi feita na versão 8 do Nexo. A versão 8, ela utiliza uma nova tecnologia, é uma tecnologia via browser, né, onde eu posso ter essa tecnologia tanto no meu ambiente on-premise, tanto no ambiente cloud também, tá? Essa tecnologia, ela também é mobile responsive, ou seja, eu consigo acessar no meu computador, no meu tablet ou no smartphone o Nexo. Todos os cadastros relacionados ao PGR, eles deverão ser feitos dentro da versão 8 já, tá? Esse novo ambiente, ele funciona em paralelo com a versão 7. Então, os clientes que estão hoje na versão 7 podem ficar tranquilos que não vão ter impactos, porque eles conseguem usar as duas versões e conviver com essas duas versões, porque eles usam a mesma base de dados, tá? O que essa versão, ela traz de importante? Ela traz os dashboards, né, que o Clayton mostrou para vocês, é um novo recurso. Esse recurso, o próprio usuário, ele consegue montar os painéis de dashboards. A importação de dados, ela é feita na própria tela pelo usuário, então eu tenho uma maior autonomia para carregar dados, se for necessário. E eu tenho as personalizações de relatórios. Então, os relatórios que o Clayton mostrou e apresentou para vocês, eles são personalizados e podem ser ajustados pelo próprio cliente, tá? O que você, cliente, tem que fazer neste momento? O que é importante vocês levantarem para poder atender o PGR? Qual a metodologia que vai ser utilizada? Então, isso o cliente tem que saber para que ele possa fazer as parametrizações conforme foi demonstrado pelo Fábio e pelo Clayton. Bom? Indo agora para o próximo assunto, a gente vai falar sobre a NR7. Nós fizemos um levantamento sobre as principais alterações da NR7 que estão relacionadas ao software, tá? A gente sabe que tem mais alterações, mas as outras alterações são relacionadas ao processo e ao negócio. Iniciando a primeira alteração que nós identificamos, o PCMSO ele deve conter ações de vigilância passiva e ativa. Então, cada cliente, cada empresa vai determinar como que vai fazer essa ação de vigilância ativa e passiva. O que a gente quer demonstrar? Hoje no Nexo, independente da versão que vocês estiverem, que vocês possam registrar essas vigilâncias ativas e passivas. Aqui eu listei alguns exemplos que nós temos no sistema, que é a anamnese, o exame físico, o registro das doenças, o registro dos sintomas e o registro de procedimentos. O que a gente indica? Que cada um de vocês defina como será o processo operacional, para que vocês possam saber depois como colocar isso dentro do sistema, tá? O segundo item é que o PCMSO, ele passa a ser elaborado a partir do PGR.
Isso, para nós, ele não tem tanto impacto. Por quê? Porque a nossa compatibilidade da identificação de risco, ela não vai trazer impacto para a área de medicina. O que a gente está orientando em relação a esse item? A área de medicina e segurança ter um alinhamento. Por quê? Uma vez que a gente está tendo uma nova definição, pode ser que a segurança do trabalho faça alguma revisão do que está cadastrado em relação aos riscos. E lembrando, o que a segurança fizer na área dela vai impactar na medicina. Então, eventualmente, se eu gerar um novo risco, um novo perigo, que há necessidade de novos exames, será necessário fazer uma avaliação, uma nova recomendação de exame para novos riscos criados ou novos perigos. O item 3, alterações que impactam no ASO. Então, o primeiro ponto é que a NR7 ela muda a nomenclatura do médico coordenador para médico responsável. Então, como a gente tem um documento legal que nós emitimos todo momento, que é o ASO, então isso precisa ser ajustado a partir da entrada da vigência. Então, a gente está falando em 3 de janeiro de 2022, né? E o atestado de saúde ocupacional, ele ganha um item novo, é obrigatório a gente ter a razão social e o CNPJ. Então, clientes que não têm, principalmente o CNPJ, que não é muito comum colocar no ASO, vai ter que colocar para poder atender essa nova alteração no NR7, tá? O item 4, o exame de mudança de função, ele passa a ser o exame de mudança de risco. Hoje, no sistema, já é possível parametrizar essa alteração, tá? A alteração o próprio usuário consegue fazer, independente da versão 7 ou versão 8. O que é importante? A gente não pode alterar em cima do exame atual. Por quê? Porque senão vocês vão mexer no histórico. Então, qual que é a nossa recomendação? Que a gente crie um novo exame com a nova nomenclatura. Qual que é o impacto que eu vou ter em relação a essa criação? Eu vou ter que refazer parametrizações em relação a esse novo exame, que é a mudança de risco, tá? Lembrando que essas alterações que eu estou falando para vocês, elas entram a partir de janeiro, então a gente tem um tempo hábil para que vocês pensem e façam essas adequações. O item 5. A organização deve garantir que o PCMSO descreva possíveis agravos à saúde e contenha critérios de interpretação e planejamento das condutas. Como é uma descrição, é um texto descritivo, nós, dentro do Nexo, independente da versão 7 ou 8, é possível colocar toda essa descrição no próprio editor de texto, no próprio documento base do PCMSO, tá? O que é importante? O cliente fazer o levantamento para saber quais são as informações que eles vão inserir dentro do documento do PCMSO. 6. A periodicidade do exame periódico. Então, com a nova NR7, os trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 45, eles não precisam mais fazer o exame anualmente, como é hoje na NR. Tá? Eles vão poder realizar o exame bianualmente. Então, isso é um parâmetro que pode ser revisto no Nexo também, independente das versões. O item B, portadores de doenças crônicas, né? Eles passam a ter que fazer o exame periódico anualmente, não é mais como a critério médico, como está hoje na legislação. Então, vai existir uma alteração no sistema que permitirá que os médicos façam a parametrização da periodicidade para o doente crônico. 7. Os exames complementares para o admissional que foram feitos em outros locais, eles poderão, e aí a definição é de cada médico, de cada empresa, ser aceitos para o exame admissional. Então, no Nexo, caso a empresa, o médico aceite esse exame de outro local, no Nexo é possível registrar esse exame complementar e fazer o registro do ASO normalmente, isso não tem impacto. 8. O relatório anual, ele será substituído pelo relatório analítico. Então, será liberado um novo relatório analítico com todas as informações solicitadas na nova norma.
o que é importante? Para que eu gere relatório, eu preciso ter uma entrada de dados correta. Que entrada de dados que vocês, clientes, têm que se preocupar? Ter o resultado de exame com o parecer, porque é isso que vai alimentar o relatório analítico, e ter as informações de acidente de trabalho todas registradas no Nexo. 9. Prontuários eletrônicos podem ser utilizados. Então, na NR7, que entra em vigor a partir do ano que vem, ela fala, né, que a gente pode utilizar o prontuário eletrônico. Dentro do Nexo, nós temos, né, a assinatura digital, a guarda eletrônica de documento, onde o médico pode fazer a assinatura, né, e isso tem um valor jurídico, tá? Existe até uma legislação, que foi essa que nós colocamos aqui, além de atender a portaria 211, que também trata da obrigatoriedade de assinar os documentos obrigatórios de SST, tá? Então, o Nexo já está preparado para isso, nós já temos essa solução. O que é importante salientar? Para ter uma assinatura digital, é necessário ter um certificado digital, não comercializa, tá? Existem unidades certificadoras que cuidam especificamente de fazer a emissão desses certificados, tá? E aí vai a critério de cada cliente definir qual que é a unidade certificadora que ele vai comprar o ICP Brasil dos seus profissionais. Por fim, o 10, né, que é o recibo do exame clínico ocupacional, o que a nova NR fala? Né, que para cada exame clínico, o médico que realizou o exame, ele vai emitir o ASO, tá? Esse vai ser disponibilizado ao empregado, caso ele solicite, só que para que seja disponibilizado, tem que ser feito mediante a recibo físico. Então, é possível criar o recibo dentro do Nexo, nós vamos disponibilizar um texto padrão, no entanto, nós aconselhamos que cada cliente consulte o departamento jurídico para que possa ter o seu próprio texto, né, para que possa alterar caso queira, tá? Então, essas são as nossas orientações. Em relação ao GRO, então, o GRO, né, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele é muito comentado hoje em dia. O que eu quero trazer para vocês aqui? O GRO dentro do Nexo, tá? Então, a ideia é fazer um paralelo para que vocês comecem a enxergar como que o Nexo hoje pode ajudá-los nesse gerenciamento. Então, na parte inicial, a gente tem esse levantamento da situação inicial, né? Então, a gente tem hoje dentro do Nexo a possibilidade de dashboards, de gerar indicadores e relatórios que te tragam as informações de como que está os status da empresa. Eu consigo iniciar o meu planejamento de SST, fazendo a avaliação dos riscos, definindo os meus planos de ações. Com base nisso, eu gero a minha documentação, que foi exatamente o que foi apresentado agora, que é o PGR. O PGR ele é composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. E aí eu vou começar a atuar. Para quê? Para eliminar os perigos e para reduzir os riscos que eu identifiquei. Como que o Nexo pode ajudar vocês nisso? Através do PI, através do módulo de observações comportamentais, através das inspeções e da gestão de ocorrências. Fiz as minhas ações, eu vou começar a acompanhar os meus resultados, né? E aí eu tenho novamente aqui os meus dashboards, eu posso criar um checklist de inspeção ou um checklist de forma diferente para que eu acompanhe, eu posso fazer auditorias para controle de não conformidades, com o módulo de não conformidades, e eu posso ter as ações corretivas. Nas ações corretivas, a gente tem o EPI entrando de novo, a recomendação de EPI, né? E um programa de treinamento para destacar essas ações corretivas. Para finalizar, eu coloco aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro, quais são os módulos que compõem o GRO, tá? Que é o EPI com biometria, EPC, gestão de ocorrência,
as observações comportamentais, que também está disponível no Nexo Mobile, que é o app, que o app tem compatibilidade com o Nexo, ou seja, o que é lançado no aplicativo, ele vai para o próprio Nexo, para o próprio sistema. As inspeções, que nós também temos no Nexo Mobile, o controle de não conformidades para apoiar nessa gestão dessas auditorias, o plano de ação e o controle de treinamentos. Então, aqui, próximos passos, né? Que eu acho que é o que os clientes agora querem saber para que a gente feche o assunto. O PGR. Então, o PGR para cliente, ele vai ser liberado o módulo a partir do dia 27/9/2021, tá? Vai ser realizado um alinhamento com cada cliente para apresentação de um plano de trabalho, tá? A NR7, elas serão realizados eventos para que a gente possa apresentar para vocês esses parâmetros que eu comentei. Porque tem muito parâmetro que já existe, né? Muito não, quase todos a gente já tem, e aí a gente quer demonstrar para que vocês já possam enxergar como utilizar, tanto na versão 7 quanto na versão 8. E o GRO, nós vamos fazer uma outra apresentação, só que aí do software, né, para que a gente mostre como que o Nexo pode te apoiar. E aí vocês comecem a enxergar os módulos nesse apoio da gestão e que vocês não tenham esses controles paralelos, tenham tudo em um único lugar. Aqui eu coloco para vocês o contato da equipe de CS, né, que é Customer Success, que é o meu contato, o contato da Fabiana. Aqui tem o nosso e-mail, tem o nosso celular, que também é o WhatsApp. Então, vocês podem nos procurar para que a gente já defina esses próximos passos e comecem a direcioná-los em relação aos próximos passos. Agora eu estou abrindo o espaço para dúvidas. Oi, Débora. Oi, Fernanda. Boa tarde, tudo bem? Olá, bom dia. Parabéns aí pelos esclarecimentos. A gente recebeu alguns questionamentos aqui, tem bastante dúvida. Fábio, eu vou começar por algumas questões e para começar a esclarecer os nossos clientes. A Juliana nos pergunta como podemos, se eles podem inserir a metodologias próprias. Oi, Juliana. Sim, tentando responder de uma maneira um pouco mais abrangente, tanto metodologia texto, porque às vezes a gente precisa descrever, né, metodologia, você consegue subir esse texto de acordo com a tua característica, e sim, metodologia, como a gente mostrou em relação à matriz de decisão, né? Então, pensando no cálculo automático ali para criticidade, né, ou avaliação do perigo e do risco, você vai poder informar isso também para o sistema, tá? Então, a resposta sim nos dois sentidos. Tá. Uma pergunta do Márcio, quando o gerenciamento de um risco está associado a um procedimento, como é feito o link no sistema? Por exemplo, trabalho em altura ou espaço confinado? Ele pode ser considerado um perigo, você vai ligar esse perigo ao ambiente de risco, né, ao ambiente identificado, você pode fazer uma ação imediata, ou acompanhar as pessoas que estão ligadas a isso. No Nexo também tem um controle, que a gente usa um conceito que chama infotipo, que você também pode ligar as pessoas especificamente por exemplo, a trabalho em altura, e com isso fazer exames diferenciados, e a partir da nova NR7 também validade de ASO diferenciada. Então, é possível fazer esse controle, assim, respondendo bem rápido, mas eu entendo que o trabalho em altura ele tem que entrar como uma característica daquele ambiente e ele poder ser analisado, tratado, enfim, e colocar a pessoa naquela condição. Ok. O Edson e o Janir perguntaram a respeito do carregamento de fotos, né? Se é possível carregar fotos e se é possível carregar fotos do risco antes e depois do risco concluído. Sim, você consegue colocar anexos bem... isso é uma característica também bem forte, você vai poder subir anexos, não tem nenhuma restrição, Janir, de subir isso antes do risco estar concluído, você pode subir isso ao longo do
do processo, e esses anexos, se vocês quiserem, eles podem compor o PGR, tá? Por isso que eu falei até da flexibilidade de você montar o relatório, você lá vai ter a característica se você quer que esses anexos, fotos, por exemplo, sejam colocados dentro de um relatório, né? Ou seja, o inventário, ou seja, o próprio PGR, tá? Ok. O Edson faz uma pergunta relacionada com o inventário de risco, né? Quando for fazer uma atualização, modificação, como fica o histórico? Ele grava, salva um documento? E boa, Edson. Sim, ele salva um documento fechado mesmo. A gente pega uma cópia do PDF e salva ele com a data e a pessoa que fez aquilo ali. E se vocês quiserem, né, pegando o gancho que a Débora falou, essa cópia desse PDF pode ser assinado digitalmente, né? Ou até eletronicamente, né? Eu acho que o objetivo agora não é a gente entrar nessa diferença, mas você assina digitalmente se você tem um certificado digital, você assina eletronicamente através de algum tipo de autenticação eletrônica, né? Senha ou biometria. Então, fica o histórico, não tem obrigação dele estar assinado, mas ele pode estar assinado também, tá? Então, você consegue resgatar a posição exata daquele documento quando você gerou ele. Ok. A Mônica, somente para confirmar, todas as informações já carregadas no sistema e por GHE serão carregadas para o PGR? Sim, sim. São totalmente compatíveis. E como eu também falei inicialmente, aí a gente tem que fazer uma combinação com o cliente, mas a gente entende que um GHE pode começar a virar um ambiente pelo menos num primeiro momento para cada empresa. Ele acontece isso, mas a gente vai fazer sempre de acordo do cliente, tá? Mas todas as informações que estão lá servem e vão aparecer no conceito do PGR, tá? Ok. O Janir pergunta, conseguiremos verificar no sistema um dashboard de acompanhamento onde seja possível visualizar o antes e o depois das tratativas? Sim. Acho que o Cleiton mostrou ali os dashboards, né? Eles têm muita flexibilidade. Uma boa colocação até do Janir. Você pode colocar, por exemplo, filtros de data, né? Então, olhar um painel de ação, por exemplo, daquela data, contra um painel de ação contra outra data, tá? Então, é uma questão de formatar esse dashboard, mas sim, você pode ter essa visualização, tá? Se o dado existir no sistema, você consegue colocar isso num dashboard e tratar ele da melhor maneira. Ok. Tem alguns questionamentos relacionados com o plano de ação, né? Tem a pergunta do Janir e do Hamilton também relacionados com esse tema. Então, eles questionam, dentro do plano de ação, existe um alerta próximo ao vencimento para o responsável da ação? Sim, ou se não, será possível programar isso? Sim, com certeza tem alerta, esses alertas já são nativos do sistema, existe um alerta de vencimento. E a outra, desculpa, eu te cortei, a outra pergunta se é possível vincular a ação ao risco, né, de modo a alterar a avaliação pós-ação, ou pelo menos alterar que preciso alterar a classificação do risco. Ah, sim, porque eu entendi, quem perguntou essa foi Hamilton. Hamilton. Então, se eu entendi o que o Hamilton está querendo saber, é o seguinte, num primeiro momento na avaliação, aquele risco pode estar crítico, por exemplo, mas eu vou fazer alguma ação, né, que eu vou melhorar a condição daquele ambiente, e aí você pode, Hamilton, no próprio plano de ação, colocar uma ação para rever, né? Então, uma ação de checkpoint, por exemplo. Então, é um bom controle, ou seja, vou fazer uma série de ações para mudar a característica daquele ambiente e a minha última ação vai ser reavaliar, e o sistema vai te avisar que você tem que fazer essa revisão, vamos dizer assim, tá? Tá. Acho que tem uma pergunta também do Hamilton, mas relacionado com o gráfico geral das ações, acho que você já respondeu com a utilização dos dashboards de acompanhamento, né? Acho que se aplica também nesse cenário. Juliana pergunta, em algum lugar do sistema existe o link com requisitos legais, pensando em ISO 45001 e OSAS 18001? Atualmente a gente não tem o link direto com a legislação, tá? É uma coisa que
a gente acompanha, mas para um link, eu estou dizendo, né? Mas não existe um link direto com a legislação. Ok, o Danilo pergunta, é possível vincular o EPI-CA na etapa de identificação de perigos, na aba medidas de controle, ou esta ação é realizada após o cadastro do risco? Ele perguntou se é possível na avaliação? Na identificação de perigo. Na identificação. Ah, sim, com certeza. Na identificação você pode já colocar as medidas de controle existentes e pode colocar as recomendadas também, tá? E aí você pode fazer esse link tanto com o EPI quanto com outras coisas também. O EPI ele vai estar muito forte na recomendação do próprio EPI, né? Então, a gente não falou isso porque já é uma funcionalidade que existe no sistema, mas você consegue montar essa recomendação também baseada nessa identificação desses perigos, tá? No final das contas, acaba ficando ligado, sim, mas respondendo ele, você pode fazer nessa parte em medidas de controle, isso. Ok. Fernando pergunta, o sistema permite o gerenciamento do PGR exclusivamente na plataforma, porém necessitamos não só envolver os demais trabalhadores, como divulgar os dados, inclusive a CIPA local. Ou seja, torná-lo público para quem queira avaliar. O software possui uma estrutura resumida para facilitar esta divulgação? Ah, legal. Boa pergunta, Fernando, né? Isso. Boa pergunta do Fernando. Sim, e eu vou falar também, tipo assim, baseado só no que eu tô entendendo. Você pode pensar, pelo menos no primeiro momento agora, dessa maneira resumida em 2 pontos. O primeiro, lembra que eu falei que o programa ele é totalmente configurável? Você pode pensar um PGR resumido, por exemplo, com menos informações, ou informações que você queira efetivamente divulgar, tá? Então você pode gerar os dois, você pode gerar um PGR completo e um PGR resumido, tá? Isso que eu estou entendendo um pouco da tua dúvida. E o segundo ponto, que através do nosso, como essa arquitetura já está rodando via browser, outros tipos de usuário que não são do sistema especificamente, eles podem acessar via browser e ter acesso a esse documento. Então, se você quiser, você não precisa nem enviar especificamente, você disponibiliza aquilo ali no próprio portal e o usuário, vamos dizer assim, fora do segmento de SST, pode acessar e baixar isso, tá? Então, se eu entendi bem a pergunta, pode fazer de 2 maneiras, montar uma saída que seja resumida e adequada para um outro tipo de público e disponibilizar isso via browser num conceito que a gente tem de portal que não tem as funcionalidades do uso da área de SST, tem exatamente para você poder compartilhar esse tipo de informação com outras áreas, tá? Ok. Kleber pergunta, temos a possibilidade de anexar a análise ergonômica do trabalho, a AET, junto ao PGR? Existem campos para isso? Sim, existe a montagem de um programa de ergonomia. Então você pode montar a análise, os riscos ergonômicos eles passam a ter que ser identificados agora também, né, com a entrada do PGR, mas a resposta sim, e aí o conceito de programa ele é muito flexível nesse ponto, porque você pode juntar pedaços de ergonomia ou tudo de ergonomia dentro do PGR, então a resposta é sim. Ok. A Kathleen pergunta como cadastro o certificado digital. Consigo assinar o ASO? Tá, vou tentar responder, pelo menos por enquanto aqui, né, assim, é possível assinar a ASO, até por conta da portaria 211, né, então você tem recurso para assinar isso digitalmente, guardar essa cópia, e associar o certificado, mas aí eu acho que eu deixo um pouquinho para a Débora depois para saber até qual é o cliente, pelo nome eu não consigo identificar, mas a Débora pode pegar depois esse gancho, porque Recording in progress. A gente temos esse recurso, já estamos com o cliente assinando já digitalmente, tanto o ASO, quanto o PCMSO, quanto outros documentos, tá? Deixa eu só completar, Fábio, para até a gente já fechar o assunto. Para esse sentido, é necessário ter o licenciamento, né, da assinatura digital,
e aí a gente consegue fazer as configurações no sistema, né? O próprio usuário consegue fazer, é muito simples, a gente coloca e já consegue assinar o ASO e outros documentos que compõem a portaria. Acho que vale um contato depois especificamente com ela, né, Débora? Ok. A Márcia pergunta, o software fará a seleção dos agentes nocivos necessários e reconhecidos para o e-social? Sim, já é a nossa estratégia de e-social, né? O e-social tem uma tabela própria dos riscos, né? Então, o que a gente faz? A gente não obriga os nossos clientes a seguirem especificamente essa tabela no dia a dia, mas então você tem que fazer um depara, né? Quer dizer o seguinte, pegar aquele risco no sistema e dizer, olha, quando eu mandar para o e-social, faz o depara para essa nova tabela de riscos, e dentro do cadastro de risco também você tem uma indicação se aquele risco é para ser enviado para o e-social ou não, tá? Então, sim, isso daí é parametrização e o sistema está pronto já para... Isso independe do PGR, o sistema já está pronto para isso, tá? Ok. Que não está parando de chegar perguntas. Vamos tentar. Eu estou tentando ver, responder assim, rápido, vamos lá. Pois é que a gente está com tempo, as pessoas se programam, né, para o evento até um determinado horário. Vamos aproveitar o máximo aqui que a gente consegue. Eu estou tentando, vamos lá. Pessoal, se eu não responder alguma completamente, depois a gente está à disposição, tá? Eu estou tentando responder o mais rápido. Positivo, Fernanda, mas temos até 11h30, está tranquilo, então tem mais 13 minutos. Se ficarem perguntas pendentes sem responder, você pega o nome da pessoa e responde assim. Claro, com certeza. Tá. Débora, só para o Fábio descansar um pouquinho. Então. Obrigado, beber uma água aqui. O Emerson pergunta, para 2022 o relatório anual deve apresentar o comparativo do ano anterior e do atual. Isso já vai vir automático? Na verdade, não é nem mais relatório anual, né? A gente passa a ter a formato de relatório analítico, tem realmente que ter o comparativo, esse é o formato, porém que para o comparativo exista, eu tenho que ter o dado lançado do ano anterior. Então, se eu não tiver esse dado lançado do ano anterior, eu não vou ter dado para gerar o relatório. Tá? Ok. O Divani pergunta, né? Hoje o sistema já realiza... Hoje o sistema já realiza a inclusão do funcionário na programação de exames de acordo com o risco ocupacional NR7, semestral, anual ou bienal. No entanto, de acordo com o NR31, os funcionários do processo florestal é no mínimo anual, ou seja, não existe bienal. Portanto, como podemos parametrizar para que o sistema já cadastre os empregados no CNPJ florestal, como anual? Existe um parâmetro que você consegue determinar a periodicidade do ASO. Tá? Então, a gente colocou que muda na lei em relação à idade, né, que não é mais o bienal, mas a gente consegue parametrizar para anual no parâmetro de ASO, tá? E aí, quando a gente for fazer essas sessões para mostrar os parâmetros para vocês, eu mostro, porque se eu for ficar falando aqui, acho que o pessoal não vai entender o caminho. Não vai entender, tem que mostrar. Sim. Ok. Esse ponto é importante, só reforçando, a Débora no slide final mostrou que haverão mais eventos que serão agendados nas próximas semanas e também haverá reuniões específicas com cada cliente, tá? Então, isso é importante deixar claro que esse aqui é um primeiro evento voltado para essas mudanças todas, mas nós faremos outros eventos também e com mais detalhe, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, haverá reuniões específicas com cada cliente, também como a própria Débora falou. Ok. Para você também, Débora, com relação à importação de dados dos exames complementares, o Emerson pergunta, né, se vai ser possível a importação dos dados complementares da clínica externa em tabela ou se essa inclusão deverá ser manual para cada colaborador. Tá. Dentro da versão 8, a gente tem uma facilidade maior para realizar a importação pelos próprios usuários, tá? Então, é possível sim. Se for o resultado de exame, também a gente consegue importar. A questão da versão 7 é que a gente não tem essa facilidade na mão do usuário. Débora, deixa eu só... Temos, mas ele via arquivo texto, né? Tá. Ou seja, acho que você quis dizer que
montar um arquivo texto é um pouco mais trabalhoso do que, por exemplo, montar uma planilha Excel. Mas se você quiser tiver um arquivo texto, você consegue importar isso como usuário, tá? Isso, que o Excel é mais simples para um usuário final, né? Uhum. Ok. Eu acho que vale ressaltar aqui, Débora, teve alguns questionamentos, né, com relação à liberação, né, para os clientes que estão na versão 7, de quando será disponibilizado a questão do PGR. Tá. PGR, ele será na versão 8, tá? A versão 8, ela é compatível com a versão 7, né, foi o que nós explicamos, é uma mudança de tecnologia, então a gente está trabalhando para disponibilizar já, e aí todos os clientes começarem a ter o acesso a essas tecnologias de dashboard, importação rápida em tela. Então, neste caso específico do PGR, ele será apenas na versão 8, mas não vai ter impacto para clientes que são versão 7, tá? Justamente por ser compatível, no mesmo banco de dados, independente se o cliente está on-premise ou se está cloud. Ok. Só completando a resposta da Débora, por outro lado, reforçando, o banco de dados é o mesmo, tá? Quando a Débora fala que não vai ter impacto, há uma continuidade, existe uma quantidade enorme de recursos adicionais na nova versão, principalmente web, recursos web, recursos responsivos. Agora, depois será feita uma lista de requisitos técnicos para instalação, mesmo on-premise, ou seja, clientes que estão instalados on-premise provavelmente terão algum ajuste de instalação física no ambiente deles, e isso aí será enviado em separado. Mas a compatibilidade é total de banco de dados entre uma versão e outra, utiliza o mesmo banco de dados, foi feito propositalmente esse investimento pelo anexo, e o cliente ganha recursos adicionais, como, por exemplo, de poder utilizar mobile responsivo, quer dizer, via tablet, para poder acessar via tablet, via celular também, além de web, isso é super interessante. Agora, tecnicamente falando, em cada instalação on-premise, terá um esforço de instalar os requisitos técnicos de cada empresa que serão passados, somente requisitos técnicos físicos, de instalação física, tá? Não de esforço do usuário, sino de esforço da BBT de cada empresa. Continua aí, Fernanda. Ok. Débora, tem uma pergunta com relação à nomenclatura do médico coordenador, né? Bom dia. A nomenclatura do médico coordenador para médico responsável será automática ou devemos criar? Então, para os relatórios, né, que é o ASO, vai ter que ser ajustada. Isso não vem automático, então vai ter que ter um ajuste no relatório para que ele venha a informação do médico responsável. O que a gente orienta é que essa alteração, ela seja feita, né, a partir de janeiro. Por quê? A lei, ela começa a valer a partir do dia 3 de janeiro. Então, eu preciso estar com a nomenclatura de médico coordenador até um dia antes disso acontecer, tá? Então, só tem que organizar essa entrada de dados, de troca, né? Ok. Fábio, quais informações serão necessárias inserir no PGR que hoje não existem no PPRA ou no GHE? Pergunta do Carlos. Vamos entrar vou responder de uma maneira mais sucinta. Hoje, para emitir o PGR, com o que você tem de identificação de risco, se a gente criar o ambiente ao contrário, você já tem o suficiente, né? Então, o que hoje não tem é a parte de análise, né? E a parte de avaliação através da matriz. Mas isso não é, vamos dizer assim, um pré-requisito porque vocês já estão em andamento, né? Então, vocês precisam de um tempo para poder fazer isso ao longo do sistema. Então, ou seja, o PGR vai sair, já vai sair a partir de janeiro? Sim. Ele vai ter a parte de avaliação de cada risco ainda em branco, porque vocês não fizeram isso, ou podem ir fazendo isso a partir de outubro, que é quando a gente vai estar disponibilizando, né? A gente vai estar disponibilizando mais ou menos no final de setembro. Então, a partir de outubro, vocês podem começar a carregar os dados, mas com o que vocês já têm hoje, o PGR já vai ser emitido.
Ok. Um questionamento do Renato. O módulo de PGR será disponibilizado dentro de segurança do trabalho e também dentro de medicina do trabalho ou somente em um deles? Tá, eu acho que eu entendi o que o Renato está com dúvida. Assim, o link ele está dentro de segurança do trabalho, mas o PGR ele está alimentando automaticamente a parte de medicina. Quer dizer o seguinte, toda a identificação de risco, de perigo, influencia diretamente a parte da medicina, tá? Ele entra em segurança ali como um link, né? Embaixo ali, como entra hoje no PPRA. Então a gente segue a mesma linha também que a gente tem no PPRA hoje. Apesar do PPRA estar em segurança, ele está diretamente ligado à parte de medicina e vários outros pontos do sistema, porque ele mexe na identificação de risco. Daiane pergunta, além do programa de ergonomia, é possível fixar outros programas, PCA, PPR e etc? Sim, o conceito de programa ele é genérico, né? Então, sim. Ok. Débora, Renato pergunta, né? Bom dia. A mudança no ASO, como nome da empresa, CNPJ, CPF, vai ser automático ou teremos que solicitar essa alteração no modelo? Isso não é automático, gente, isso acaba sendo em cada relatório, tá? Então, cada cliente vai ter que pegar o seu relatório e a gente vai ter que fazer o ajuste no relatório, isso não vem automático no sistema. Complementando, Débora, por isso que, entrando no dia 1º de janeiro, hoje, dia 25 de agosto, é importante ressaltar que esse ao mesmo tempo que tem uma flexibilidade do Nexo para colocar diversos modelos atestados de saúde, de relatórios, agora eles têm que ser alterados. Então, é importante esse levantamento, a empresa entende que tem que ser alterados mesmos e vai ter que ser modificado caso a caso, porque ele é personalizado para cada cliente. Cada cliente tem o seu modelo, né? Tem o seu modelo. Isso é uma facilidade do Nexo. Não tem um modelo único, tem vários modelos, até tem cliente com mais de um modelo, 2 ou 3 ou 4 modelos diferentes. É um trabalho a ser feito nas próximas semanas, com certeza, mas que pode entrar somente a partir do dia 1º de janeiro. Então, nós temos que mudar isso agora, não tem que mudar isso na data que for obrigação legal. Mas tem que preparar antes. Ok. O Carlos pergunta, eu consigo subir um inventário de perigos partindo de um banco em Access? Boa pergunta. Sim, como tecnologia, mas a gente tem que entender como é que estão esses dados em Access. Ou seja, você pode pegar de um Access, colocar no Excel e subir, por exemplo, um Excel. Ou a gente pode fazer um trabalho de, especificamente, se tiver que tratar muito o dado, de ajudar vocês nessa importação. Então, tecnicamente, sim, mas depende muito da qualidade do dado que você tem nesse Access. Ok. Bom, a gente não consegue, tem mais algumas questões, a gente vai anotar aqui as dúvidas e a gente, né, se compromete aí a esclarecer isso por e-mail individualmente, enfim, para que, né, vocês não fiquem com dúvidas. Ricardo, a gente acho que está chegando no horário estimado aí para o encerramento do evento. 11h30, eu contei mais de 20 perguntas, as importantes. Sim, se tiver alguma pergunta não respondida, vamos levantar, tem o chat aí, tá? Tem as perguntas no QIA também. Bom, só tenho a agradecer a participação de vocês, tivemos muitos participantes hoje, o evento será gravado, já está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube da Nexo. É só entrar no canal do YouTube, só entrar no YouTube e colocar Nexo CS tudo junto, que vai vir o canal da Nexo, ele vai ser disponibilizado pelo que o Vitor falou, provavelmente até sexta-feira, mais tardar esse final de semana estará disponível todo o evento gravado para vocês acessarem se precisar. Eu agradeço muito a equipe Nexo, eu agradeço muitíssimo os seus usuários, clientes, por ter participado do evento, lembrando que isso aqui é um evento que está sendo feito de vários, que vamos programar nas próximas semanas. É muito assunto e
as modificações são muito grandes. Filosoficamente, não é somente uma modificação de norma regulamentadora apenas, é uma mudança total de filosofia e de forma de trabalho dos CESMs empresariais e também dos prestadores de serviços. Tá? Tem um e-mail que vai ser enviado com um questionário para avaliação do evento. Eu peço especialmente para vocês responderem, colocarem suas observações, a avaliação do evento, para servir como balizador de melhorias para os próximos eventos. Tá? Esperamos ter tirado e respondido as dúvidas principais e, novamente, agradecendo a equipe toda da Nexo. Obrigado, Fábio, obrigado, Débora, Fernanda, Vitor, que organizou toda essa parte de Zoom e de logística disso aqui tudo. Obrigado, Cleiton, também pela apresentação. E vamos enfrentar essas mudanças que vêm pelos próximos meses com todo o convencimento que são mudanças positivas para o mercado de saúde, segurança e meio ambiente, onde nós atuamos. Tá bom? Muito obrigado e bom dia para todos. Um abraço.